Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Muito bom poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu quero externar a Deus a minha gratidão, a minha alegria e mais uma vez poder servir ao Senhor e à sua igreja no exercício da pregação do Evangelho. Quero agradecer ao pastor, os irmãos, obreiros, que sempre me recebem com muito carinho, desde o estacionamento até aqui. Obrigado, que Deus possa recompensá-los de uma forma extraordinária. Eu quero compartilhar um texto ao seu coração, e dentro desses 2 dias que eu estive aqui, eu falei sobre as 2 parábolas de Lucas 15, hoje eu queria falar sobre a terceira, mas eu quero pular essa terceira para deixar um gostinho de quero mais para o Mauro não me esquecer, e eu quero compartilhar um texto rápido ao seu coração, porque eu quero que você volte descalço para casa hoje, ok? Êxodo capítulo 3, por gentileza. O Espírito Santo está ministrando isso ao meu coração. É tempo de andar descalço novamente. Êxodo capítulo 3. Eu falei sobre o filho pródigo, falei sobre a ovelha perdida. E numa próxima ocasião, quando Deus assim permitir, eu falo sobre a dracma, mas hoje eu preciso voltar descalço para casa. Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 5, já está aqui na minha retaguarda, e eu quero ler com os irmãos. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, que era seu sogro, e também era sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus que fica em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E Moisés olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse Moisés: agora eu me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça pega fogo, mas não se queima. Então, vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, bradou Deus com ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondendo disse: eis-me aqui. Então disse o Senhor: não te chegues para cá, antes tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Por favor, meus irmãos e minhas irmãs, por alguns minutos, olhe para cá e empreste um pouco da sua atenção, para que juntos nós possamos entender e desfrutar de todas as possíveis orientações deste capítulo. Acredito eu que todos que estão aqui conhecem essa narrativa e também a história do personagem chamado Moisés. Estamos falando de alguém que foi levantado por Deus com a missão de ir até o Egito e anunciar para Faraó o desejo que havia no coração de Deus no que tange ao seu povo, tratando-se de Israel. O desejo de Deus era tirar Israel da terra da escravidão, conduzi-los ao deserto para que pudessem celebrar uma festa ao Senhor, e após isso dar continuidade na sua caminhada, que era ir em direção à promessa, à terra prometida, Canaã, a terra que emana leite e mel. Esse Moisés, quando é convocado por Deus, ele apresenta alguns questionamentos, e esses questionamentos estão no capítulo 5 e também no capítulo 6. O
primeiro questionamento de Moisés é a apresentação de uma dificuldade no que tange a sua fala. Você já deve ter ouvido algumas ou muitas pessoas expressar dizendo que Moisés era gago, mas a informação bíblica, e é a que para nós prevalece, relata que Moisés era servo do Senhor, muito manso no seu viver, porém era muito pesado no seu falar. Então a dificuldade de Moisés não era entender o que Deus estava falando, mas sim verbalizar o que Deus queria que ele falasse. Então quando Moisés apresenta para Deus essa dificuldade que ele tem, o texto diz que apressadamente Deus levantou e enviou Arão, irmão de Moisés, para falar no seu lugar. Eu gosto muito dessa expressão apressadamente, porque Deus levanta Arão de forma apressada, porque Moisés apresenta algumas qualidades. E qual é a primeira qualidade de Moisés? Moisés é o líder, Moisés é a autoridade que vai tirar o povo da terra do Egito. O cajado está na mão de Moisés, mas mesmo sendo o líder e portador desta autoridade, ele reconhece algumas limitações. Isso é muito importante porque algumas pessoas têm capacidade para liderar, mas não têm humildade para reconhecer as limitações que carrega. A segunda qualidade de Moisés é que ele reconhece e também verbaliza, ele expõe. Ele não é o Moisés que guarda a sua deficiência, ele verbaliza, ele tem coragem de expor. Então, pelo fato dele ter humildade para reconhecer e facilidade em verbalizar, apressadamente Deus levantou alguém para o ajudar. Então aqui já nos dá uma lição. Quanto mais humilde você for para reconhecer a limitação que você carrega, mais apressado será Deus em enviar alguém para te ajudar a fazer no coletivo aquilo que sozinho você não realiza. Então nós temos que ter humildade para reconhecer as nossas limitações. Segunda lição que o texto está nos dando é que o reino de Deus é coletivo. O reino de Deus não é individualista. Deus não tem prazer em levantar um determinado grupo e não levantar outro. Deus é um Deus que trabalha na coletividade. Se Deus é um Deus do coletivo, porque dentro desse corpo chamado igreja, nós encontramos algumas pessoas que são muito individualistas, e essa é uma realidade, e eu te explico por quê. Primeiro, porque algumas pessoas são inseguras nela mesma, ao ponto de enxergar disputa em pessoas que Deus levantou para ser reforço. Toda vez que você enxerga alguém com medo, se sentindo ameaçado pela presença de alguém, ou pela chegada de alguém, é porque essa pessoa não é segura no que está fazendo. Porque todo inseguro, ele enxerga disputa, ao invés de enxergar reforço. E o pensamento dessas pessoas é: se continuar trabalhando desse jeito, daqui a pouco toma o meu lugar. Se daqui a pouco continuar produzindo assim, vai tomar o meu lugar. Só que a realidade é que o lugar não é nosso. A cadeira não é nossa, a igreja não é nossa, o departamento não nos pertence. Então nós temos que tirar da nossa cabeça essa síndrome da propriedade, de achar que aquilo que nós realizamos é nosso e não querer ampliar esse espaço para que outras pessoas produzam também. Quando esse Moisés questiona sobre as suas dificuldades, Deus levanta Arão para falar. Essa é a função de Arão nesse momento, falar. Por que Deus quer que Arão venha falar? Porque Moisés não consegue fazer isso. Então toda vez que Deus levanta alguém, dificilmente esse alguém vai fazer o que você faz. Esse alguém vai fazer com você
aquilo que sozinho você não consegue. Essa é a ideia. A ideia de crescer no coletivo, a ideia de crescer na unidade. Só que a ordem de Deus para Moisés é tirar Israel da terra do Egito, libertação, conduzi-los ao deserto para festejar, celebração, e caminhar até a terra prometida, promessa futura. E essa ordem é muito importante, eu preciso explicar para começar a narrativa e pregar. Qual é a primeira ordem de Deus? Tira o meu povo da terra do Egito. Segunda ordem, conduza ao deserto para festejar. Terceira ordem, fala sobre Canaã, promessa futura. Então vamos lá. Primeiro, libertação. Depois, comemoração. E só no final fala sobre promessa. Deus não começou falando sobre promessa. Deus não começou falando sobre festa. Deus começou falando sobre libertação. Pastor, por que Deus começa falando sobre libertação? Eu vou te explicar. Porque antes de Deus receber o louvor que você canta, eu não disse música, eu disse louvor. Porque há uma diferença de música para louvor. Tem gente que canta com a boca e não adora com a alma. E tem gente que adora com a alma e não canta com a boca. Deus não recebe louvor que sai da boca, Deus recebe louvor que sai da alma, é diferente. Então, antes de Deus receber a festa que você celebra, Ele quer primeiro tirar o teu pé do lugar que te escraviza. Deus não recebe louvor de alguém que canta como livre com a boca, mas vive como escravo quando o culto acaba. Então a ideia de Deus primeiro é nos libertar, para depois ouvir e receber a festa que nós celebramos. Só que tem gente que tem dúvida nisso, porque elas entram naquele questionamento do conhecido processo de libertação. Pastor, tenha paciência comigo, eu estou em processo de libertação. Calma, eu ainda não vi na Bíblia essa expressão processo de libertação. O que eu vi na Bíblia é: se o Filho te libertar, não tem processo, verdadeiramente sereis livre. Então quem quer ser livre não pode inventar desculpa, porque ainda vive como escravo. A decisão é nossa, vai doer, mas eu vou falar. Tem gente que dentro do culto canta como livre, adora como livre, levanta a mão como livre, mas quando o culto acaba, ela volta a viver uma vida de escravidão. Você precisa decidir quem você quer ser: ou um livre que adora a Deus na igreja, ou um escravo que peca contra Deus quando o culto acaba. Essa é a ideia do texto. Só que o versículo 1 vai dar uma informação muito importante. E qual é? Apacentava Moisés. Então o versículo 1 está dizendo que Moisés era um pastor. Moisés não era pastor de igreja, porque a igreja ainda não havia sido erguida, levantada, não. Ele não era pastor de pessoas, não. Ele era pastor de rebanho, de animais. Só que a parte B diz: o rebanho não era dele, o rebanho era de Jetro, que era seu sogro, mas também era sacerdote em Midian. Então o que Deus está dando para Moisés não é só um ofício pastoral, não, é equilíbrio. Porque Deus está dando equilíbrio para Moisés? Primeiro, porque ele tem que saber lidar com o Jetro, que é sogro dentro de casa, e com o Jetro, que é sacerdote no seu ofício ministerial. Ele não pode confundir a amizade que tem com o sogro, é o ponto de desrespeitar a autoridade que ele é no seu ofício. Então, por favor, abra o seu ouvido para o que eu vou falar. Nós não podemos confundir a amizade externa
ao ponto de desrespeitar uma autoridade interna. Lá fora, pode ser meu amigo, lá fora, companheiro de infância. Aqui dentro, ele é uma autoridade, e eu preciso respeitar o peso que essa autoridade tem, mesmo não concordando com tudo que é feito, mesmo não estando de acordo. O respeito está acima do gosto. Eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Terceira informação do versículo 1. Qual é o lugar de trabalho de Moisés? Olha o texto. Ele apacenta um rebanho atrás do deserto. Irmão, se no deserto ninguém te liga, se no deserto ninguém te visita, se no deserto ninguém te procura, olha a expressão, atrás. Se no deserto ninguém consegue te enxergar, imagina atrás. O que o texto está dizendo, para onde o texto está nos levando, é que Moisés está trabalhando mesmo sem ninguém o ver. E isso é muito saudável, porque Moisés não precisa de alguém vendo ele para que a sua produção aumente. E o que nós estamos encontrando dentro desse tempo é pessoas que só produzem se estiverem sendo acompanhadas, só trabalham se alguém estiver olhando. Moisés está ensinando: eu não estou servindo para ser visto, eu estou servindo mesmo que ninguém me enxergue. Há uma diferença de alguém que serve e de alguém que gosta de ser visto. E lá vai, nem todo mundo que serve aparece, e nem todo mundo que aparece serve. Então tem gente que está aparecendo, mas não está trabalhando, e tem gente que está trabalhando, mas não está aparecendo. E qual é o questionamento? Pastor, se ninguém me vê, para que trabalhar? Se ninguém me enxerga, para que produzir? Se ninguém me elogia, para que continuar? Eu vou te explicar. Você não trabalha para homens da terra, você trabalha para o Deus que está no céu. E olha a recompensa: nenhum trabalho é vão no Senhor. Ninguém vê, mas Deus enxerga. Ninguém aplaude, mas Deus enxerga. Ninguém elogia, mas Deus enxerga. E se Deus está enxergando, pouco importa quem não quer ver. Quem trabalha para Deus não depende de plateia para produzir. É para Deus. É para Deus. É para Deus. Agora, qual é o terceiro e o quarto detalhe do texto? As dificuldades do território de trabalho. Deserto. Deserto não é um lugar que todo mundo quer ir. Deserto não é um lugar para passar férias. Deserto não é um lugar de passeio. Mas é no deserto que Moisés está apacentando, produzindo e trabalhando. Pastor, por que Moisés, mesmo num lugar difícil, consegue produzir, crescer e trabalhar? Nunca mais esqueça isso. Porque quem tem chamada não escolhe território de trabalho. Vou repetir: quem tem chamada não escolhe território de trabalho. Não importa se a rua é esburacada, ele acredita na chamada e continua trabalhando. Não importa se o lugar não é bom, ele acredita na chamada e continua produzindo. Não importa se o Uber não aceita corrida, quem tem chamada arrasta até quem anda a pé. Então o segredo aqui é não confiar no lugar, é acreditar na chamada. Se tem chamada, até no deserto floresce, até em lugar difícil prospera. Então tira esse pensamento de criar desculpa. Não está crescendo porque o lugar não é bom, não está evoluindo porque a galera não ajuda. O problema não é o lugar, o problema é falta de chamada. Porque se tem chamada, o lugar é só um detalhe. Aonde está, cresce. Cresce, não adianta, ele cresce. Agora olha o versículo 2. Eu quero falar versículo por versículo. Olha o versículo 2. Apareceu quem?
o anjo do Senhor. No versículo 1 eu disse que o ambiente de trabalho é deserto, e por ser deserto ninguém vai, ninguém liga, ninguém procura, ninguém visita. Mas olha o versículo 2: em um lugar que ninguém vai, em um lugar que ninguém visita, em um lugar que ninguém procura, em um lugar que ninguém liga, alguém decidiu aparecer. Quem? Apareceu. O cantor? Não. O pregador? Não. O anjo do Senhor. Coisa boa. Isso aqui é padrão de culto saudável, porque mesmo que ninguém vá, o anjo do Senhor aparece. E esse é o culto que nós temos que prestar. Culto que mesmo tendo cadeira vazia, tem Deus no nosso meio. Porque há uma diferença, levantou a mão lá, né? Gostei. Porque há uma diferença de culto cheio para crente cheio. Tem culto que enche, o pessoal sai vazio, porque vieram atrás de pregador, vieram atrás de cantor, vieram atrás de artista, vieram atrás de like, vieram atrás de mídia, vieram atrás de visibilidade. É culto cheio de gente vazia. Mas tem culto que a igreja não enche, e os poucos que vieram voltam cheios para casa, porque não vieram atrás de homem, vieram atrás de Deus. De Deus. De Deus. De Deus. Vieram atrás de Deus. O anjo do Senhor apareceu. E o texto diz como ele apareceu. Ele apareceu no meio de uma chama de fogo, dentro de uma sarça que ardia, mas não se apagava. Irmão, calma aí. Você já procurou informações detalhadas sobre sarça? É um louvor que é muito ministrado hoje. Procure informações sobre a sarça no dicionário, e você vai ver que as informações são essas aqui, ó. Sarça, planta de aparência esquisita, aspecto estranho, infrutífera. As que produzem fruto, que são poucas, são frutos que não alimentam, frutos mentirosos, frutos aparentes, que não produzem alimento. E para piorar, algumas machucam quem chega perto, porque são espinhosas. Então vamos entender isso aqui. De longe, esquisita. De perto, estranha. Fruto aparente, que nunca alimenta. Todo mundo que chega perto, ela machuca porque ela é espinhosa. Vamos entender? Aqui em Auma não tem. Lá em Nova Iguaçu tem. Na minha igreja não, mas por lá. Gente que de longe é esquisita, de perto é estranha. Os frutos são aparentes, porque não alimentam nada, não contribuem com nada. E elas são espinhosas, porque machucam todas as pessoas que chegam perto. O que eu, Douglas, faria com uma sarça que de longe é esquisita, de perto é estranha, infrutífera, mentirosa e que machuca quem chega perto? Eu pegaria o machado e cortava, porque eu não quero do meu lado gente esquisita de longe, estranha de perto, mentirosa no fruto e machuca quem se aproxima. Eu não quero. Só que a sarça não é minha. Quem está usando a sarça não sou eu. Quem está colocando fogo não sou eu. E o meu pensamento não é como o pensamento de Deus. A Bíblia diz: os meus pensamentos são maiores que o teu. Enquanto eu quero machado para cortar, Deus acende para consertar. Posso falar? O que está te faltando é fogo.
O que está te faltando é viver uma vida acesa. É por isso que essa esquisitice ainda te pega. É por isso que essa bipolaridade ainda te domina. Tem dia que você dá glória, tem dia que você não dá, tem dia que você sorri, tem dia que você fecha a cara, tem dia que você está fogo puro, tem dia que é perna cruzada, braço cruzado, não levanta a mão para dar um glória. O que é isso, pastor? É falta de fogo. Porque o dia que Deus te acender, essa esquisitice vai embora. Não me deixa sozinho não. Diga para quem está do teu lado: depois que o fogo pegar, essa esquisitice vai te abandonar. Depois que o fogo pegar, essa bipolaridade vai te abandonar. O que te falta é fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus é o que está te faltando. Agora olha o detalhe. E a sarça ardia no fogo, última parte do versículo 2, mas não se consumia. Eu já vi algumas pessoas dizendo que o que chamou a atenção de Moisés foi a sarça acender. Não foi. É normal durante o dia, no deserto, planta pegar fogo. Da mesma maneira que no período da noite ela apaga, porque a temperatura, o clima muda. Então Moisés estava acostumado a ver planta que de dia acendia e à noite apagava. Foram 40 anos no deserto de Midian. Então Moisés estava acostumado a ver planta que num tempo era acesa e em outro tempo era apagada. Você deve conhecer gente que é assim, né? Em um tempo é acesa, em outro tempo é apagada. Tem dia que está fogo puro, tem dia que é um gelo que nunca derrete. Só que quando Moisés olhou para essa ardia no fogo, mas não se consumia. O que chamou a atenção de Moisés? O fogo que pegou? Não, a resistência de não apagar. Porque não é o fogo que impressiona. Porque quem está lá fora não sabe o que é fogo. Quem está lá fora não sabe o que é poder. Quem está lá fora não sabe o que é línguas estranhas. Quem está lá fora não sabe o que é hermenêutica. Quem está lá fora não sabe o que é escatologia. Quem está lá fora não sabe o que é angelologia. O que faz alguém lá fora querer saber o que acontece aqui dentro não é o fogo que acende, é a resistência que não apaga. Se prepara para receber. Deus vai te dar resistência para permanecer aceso aonde muita gente apagou. Deus vai te dar resistência para permanecer crente aonde muita gente desviou. Tem gente querendo entender como é que muita gente apagou e você continua. Como é que muita gente desviou e você continua. Como é que muita gente retrocedeu e você continua. Olha a resposta: aquele que Deus acende, deserto não apaga, prova não apaga, luta não apaga, pandemia não apaga, crise não apaga. E eu vou profetizar: o diabo apostou que tu ia apagar, que tu ia cair, que tu ia desviar, que tu ia voltar a beber, que tu ia voltar a fumar. O diabo achou que tu ia pular carnaval, que tu ia botar o shortinho da Anitta, que tu ia botar a mini saia da Ludmilla. Só que o que ele não imaginava é que Deus te deu resistência. Deus te deu resistência. 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 Resistência para permanecer. Resistência para continuar. Resistência para prosseguir. Resistência para caminhar mais. Agora olha o versículo 3. E está aqui na minha retaguarda. Então disse Moisés: agora eu me virarei para lá e verei essa grande visão. Porque a sarça pega fogo, mas não se queima. O detalhe aqui agora é: agora eu me virarei para lá. Estou virado para os músicos. Vou me virar para a igreja. E eu me virei. E o detalhe é geográfico.
Porque eu não saí do lugar. Eu continuo no mesmo lugar, mas agora eu estou olhando para uma outra direção. Então pega o detalhe. Agora eu me virarei e verei. Não é verei primeiro para me virar depois. É virarei primeiro para ver depois. Porque só consegue ver o que Deus está mostrando quem consegue se posicionar como Deus está exigindo. Então o problema aqui não é o lugar. O problema aqui não é o ambiente. O problema aqui não é a igreja. Vou apertar. Porque tem gente que está mal posicionada e muda de igreja toda hora. Eu te entendo também. É mais fácil mudar de igreja, é mais fácil mudar de lugar, é mais fácil culpar a igreja, culpar o pastor, culpar o pregador, do que reconhecer: a terra é boa, eu que não me posicionei certo. Deixa eu te dar um conselho: para de mudar de lugar, porque a mudança hoje não é geográfica, a mudança hoje é na postura. Deus não vai mudar a tua geografia enquanto não mudar a tua mentalidade. Não é o teu endereço que Deus quer mudar, é a tua mente, é a tua postura que Deus quer mudar. Pastor, eu vou para outro lugar porque eu não vejo Deus aqui. Se você não vê Deus aonde Ele está, você não vai ver Deus aonde o teu pé quer te levar. Então não é para seguir teu pé, é para seguir o que Deus está mandando. Fica, diga para quem está do lado: fica, mas se posiciona. Diga: fica, mas se posiciona. O negócio hoje não é mudança de endereço, é mudança de postura. Deus está dizendo para alguém: muda a postura que você vai ver coisa grande. Muda a postura. Caminhei para o final. E vendo o Senhor, que se virava para ver, Deus sempre vê quem se posiciona. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus com ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: não te chegues para cá, antes tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Se nós lembrássemos que esse lugar é santo, não entraríamos de qualquer maneira. É santo. Eu encerro. Deus queria que Moisés chegasse perto. Queria. Deus só não aprovou a sandália que ele trazia. E eu preciso explicar isso aqui para você, tá? Deus quer que você venha. Deus quer que você se aproxime. Deus tem prazer na sua aproximação. Ele só não é obrigado a concordar com tudo que você traz. Você, Deus quer. Tua sandália, Deus não aprova. Então aprenda a deixar lá fora o que não é aceitado aqui dentro. Vem você, mas a sandália lá fora. Deus não falou para Moisés tirar a sandália quando ele estava longe. Deus falou para Moisés tirar a sandália quando ele começou a chegar perto. E por que Deus pede para tirar a sandália quando ele chega perto? É porque Deus cobra não quem o observa à distância. Deus começa a cobrar quem decide se aproximar. Quanto mais perto de Deus você chega, mais coisas Ele tira da sua vida. Não, pastor, o evangelho que me ensinaram não foi esse. Me ensinaram que chegando a Deus eu vou ganhar o que eu quero. Não, não é isso.
Quem está longe não tem cobrança, mas quem chega perto, a cobrança aumenta. Posso refrescar sua memória? Antes de você ser cristão ou cristã, você bebia, não te incomodava, você mentia, não te incomodava, você xingava, não te incomodava, você traía, não te incomodava, porque você era um observador à distância. Começou a vir a culto, começou a ler a Bíblia, começou a escutar louvores, começou a fazer orações, começou a vir ao culto. Quando xingou, incomodou, mentiu, incomodou, bebeu, incomodou. Por quê? Porque enquanto está longe não tem cobrança. Começou a chegar perto, Deus fala: tira, para, não fala, não vai, não entra. E de repente eu estou pregando para a gente que está decepcionada com os nãos que ouviu de Deus. Para de olhar o não que você ouviu e entenda: quanto mais não você escuta, mais perto de Deus você chega. Então não é perca de sandália, é aproximação com a terra santa. Oh meu Pai, eu não sei se você já passou por essa experiência de orar muito e tudo te incomodar. É porque você está se aproximando dele. E quem se aproxima de Deus não tem tempo para calçar sandália, não tem tempo para usar sandália. Você não pensa em sandália. E eu finalizo te convidando, porque Deus falou para Moisés tirar a sandália. Porque com sandália nos pés, calçado nos pés, você pisa no chão, mas não sente a temperatura do chão. Então imagine Moisés na Terra Santa, pisando na Terra Santa. Ele ia pisar, tocar, mas não ia sentir nada. E se Moisés estivesse hoje dentro desse culto, de uma Terra Santa, com sandália nos pés, e após o culto alguém perguntasse para ele: Moisés, o que é que você sentiu? A resposta seria: pisei, pulei, corri, só não senti nada. E não se assuste, tem gente que está dentro do culto, mas não sentiu nada. E a pergunta que não quer calar é: vai voltar para casa calçado ou vai voltar para casa descalço? Se esse evangelho que você vem a culto, toca mas não sente, pisa mas não sente, tá bom para você? Continua com a sandália. Já está provado que entre Deus e a sandália é mais importante para você. Mas se tem alguém nessa noite que tem coragem de voltar descalço para casa, eu não digo descalço do tênis que você está no pé, não. Eu digo descalço de tudo aquilo que te limita, de tudo aquilo que te distancia, de tudo aquilo que te separa, de tudo aquilo que não deixa você sentir o que está acontecendo aqui. Se ainda tem alguém nessa noite, é a hora de tomar decisão. Pastor, Deus pode tirar a sandália dos meus pés? Pode, só não vai. Porque Deus podia tirar a sandália dos pés de Moisés, mas disse: tira você. Porque Deus podendo tirar, não tira. Porque aquilo que você pegou sem Deus autorizar, você vai resolver sem Deus se meter. É você que decide. E eu te dou 30 segundos contados no relógio, para você que veio aqui hoje com as luzes apagadas, para não criar constrangimento. Você que está ouvindo o que eu estou pregando, venha a culto, escuta a palavra, ama louvores, mas ainda está com a sandália que não te deixa sentir o que Deus quer que você sinta. Você que quer entregar sua vida a Jesus pela primeira vez, de repente está com medo de vir aqui à frente hoje e cair amanhã. Deixa eu te explicar uma coisa: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus não está chamando super-homens, isso é coisa de cinema. Deus está chamando seres humanos que não são perfeitos, mas que se arrependem quando erram. Evangelho não é um Deus que salva pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas não existem. Evangelho é um Deus que salva pessoas arrependidas, porque arrependimento muda a nossa história. Pastor, eu já andei descalço, mas por algum tempo eu coloquei a sandália e hoje eu estou igual Moisés. Estou perto da Terra Santa, mas não sinto nada. Dá tempo de tirar. 30 segundos.
contados no relógio. Se tem alguém nessa noite que quer se entregar a Jesus ou retornar para Jesus, eu não quero saber qual é o seu erro, qual é o seu pecado, qual é a cor da sandália, o tamanho ou o preço. Eu não tenho poder para perdoar o seu pecado, mas eu posso te apresentar o caminho do arrependimento, que é Jesus. Se tem alguém nessa noite que veio aqui, ouviu, entendeu que é tempo de voltar a andar descalço, levante-se do seu lugar e vem aqui à frente. 30 segundos. Eu poderia estar É o culto do impacto. em qualquer outro lugar, E essa palavra está te mas impactando, tua glória me atraiu, porque Ele está te confrontando. tua presença me atraiu. A primeira pessoa está aqui, Tentei me esconder corajosa. por medo de não viver. Tem gente que tem coragem para Mas colocar tua a sandália, glória me atraiu, mas não tem coragem de tirar. tua presença me atraiu. 25 segundos, cadê a segunda pessoa? Segunda. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou 4 até pessoas. que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e Cadê não a se quinta? consumiu, e a voz que saiu dela Cadê a um dia quinta? me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Vou fazer o último convite para devolver no horário certo. Último convite que eu vou fazer. Eu estou pregando aqui e de repente você está tão empolgado com a sandália porque ela é bonita. O inimigo não vai te dar uma sandália rasgada, ele vai te dar o que te agrada. E de repente essa sandália está tão bonita que ela cegou os teus olhos, teu entendimento, ao ponto de você não enxergar a corrente que está amarrando teus pés. Quem anda com a sandália vive amarrado, mas quem anda descalço é livre. E o que Deus quer te dar hoje é liberdade. Eu vou te chamar mais uma vez, porque eu ainda sinto que tem sandálias que precisam ser arrancadas. Pastor, se eu for aí hoje eu vou ser perfeito? Não. Vou acertar todos os dias? Não. Mas é melhor ser um descalço que se arrepende do que um calçado que não tem mais temor. Vou te chamar mais uma vez e devolvo o microfone. 4 pessoas estão aqui e eu quero convidar a quinta. De repente ninguém te chamou, ninguém te convidou, eu estou te convidando. Se eu pudesse eu ia aí embaixo e perguntava um por um, mas eu estou te convidando daqui. A quinta está vindo. Tem a sexta. Se tiver, por favor, não tem nada te prendendo na cadeira, só a tua vontade de continuar descalço. Tem mais alguém? Tá vindo mais uma. Tá vindo mais uma. 6 pessoas estão aqui. Tem a 7ª. Não fique preso na cadeira. Deus quer te dar sensibilidade de volta. Deus quer que você volte a sentir. Deus quer que você volte para Ele. Tem mais alguém? Tem a 7ª. Tem a 7ª. Não. Sendo assim, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Pastor, por favor, obrigado pelo carinho e pela oportunidade.